Boa tarde, turma. Então, venho através desse vídeo corrigir essa atividade que foi aplicada segunda-feira, dia 11, no qual eu coloquei aqui entre aspas uma revisão. Por quê? Porque vai ser uma revisão desses seguintes conteúdos: área de figura plana, perímetro, planificação, reta numérica e polígonos. Por que, professor, você está passando uma revisão? Porque próxima segunda eu irei aplicar uma avaliação. E a avaliação vai estar contido esses conteúdos. Então, espero que vocês resolvam as atividades, tirem suas dúvidas para que se saiam bem na avaliação. Primeira questão dizia assim, ó: a figura a seguir representa um terreno em forma de trapézio e o proprietário do terreno pretende cercá-lo com uma tela. Quantos metros de tela serão necessários? Pessoal, vale destacar que a questão ela não diz sobre o que é que ela é, não. Ela só fala que o proprietário quer cercar esse terreno. E ele dá aqui o modelo do terreno. Quando a gente, primeiro passo, identificar que figura é essa. Então a gente vem aqui nesse conteúdo, que eu passei perímetros de figuras planas, e a gente identifica que essa figura é um trapézio. É um trapézio, ela só está um pouco invertida, mas ela é um trapézio, como se fosse se o trapézio estivesse de cabeça para baixo, só que é um trapézio. E ele diz que ele quer cercar. Então, pessoal, eu tenho que ficar atento a algumas palavras. Exemplo: cercar. Quando eu falo que eu cerquei um terreno, quando eu falo que eu dei uma volta no terreno, quando eu falo que eu vou murar um terreno, tudo isso se refere ao perímetro de uma figura. Mas, professor, o que é perímetro? Nesse conteúdo que eu passei para vocês, de perímetro de figuras planas, essas são as figuras: o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, o trapézio, o losango. Ele diz o quê? Que o perímetro é a soma dos lados de uma figura. Ou seja, os perímetros de figuras planas são medidas das bordas das figuras. Ou seja, são somar esses lados aqui. No caso do trapézio, vou somar a base maior mais a menor, mais os dois lados. E na definição ele diz que o perímetro é o cálculo da soma dos lados de uma figura. E nessa questão aqui, eu tenho esses lados. Tenho que a base menor é 30, a base maior é 50. Um lado é 12 e o outro lado é 12. Então, para calcular esse perímetro, eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses lados. Começo pelo lado maior, que é 50. Depois, o menor, que é 30. E as duas bases, que é 12 e 12. Feito isso, vou só somar. 0 mais 0 dá 0, mais 2. 2 mais 2, 4. Ponho 4, somos os outros lados. 5 mais 3, 8. Mais 1, 9. Mais 1, 10. Então, quando eu somei os 4 lados da figura, deu 104 metros. Então, o perímetro dessa figura é de 104 metros. Ou seja, voltando aqui para a questão, a pessoa que for cercar esse terreno, ele vai gastar quantos metros? 104. Alternativa B. Continuando com nossa resolução, a gente tem a segunda questão, que diz o que? Observe a reta numérica a seguir, na qual as letras representam números inteiros. Dada a sequência 3, 4, menos 2 e menos 4, assinale a sequência de letras correspondente. Ou seja, pessoal, a questão quer que eu descubra quais letras representam esses números: o 3, o 4, o menos 2 e o menos 4. Vamos começar aqui do início, ou seja, do 0, que é 0, aqui é 1. Do 0 para o 1, o intervalo é de um número. Então aqui o A, se eu pular um número, o A vai ser 2. E o B vai ser 3. Assim como o C vai ser 4 e o D vai ser 5. O lado positivo. Vamos para o lado negativo. Menos 2 eu vi que é o F e o menos 4 é o H. Então, menos 4 é o H.
Então, minha sequência correta é B, C, F, I, H. Qual alternativa tem essas letras? Alternativa B. A sequência é B, C, F, I. Continuando, turma, a gente vai para a terceira questão, que diz assim, ó, observe os polígonos a seguir. Um triângulo, um quadrilátero qualquer. Quando a gente observa, a gente vê que é um quadrado. Um pentágono, que é uma figura de 5 lados. E um hexágono, que é uma figura de 6 lados. Ele diz o que? É correto afirmar que esses polígonos serão regulares quando? Então, pessoal, vale lembrar que um polígono regular é aquele que possui lados com medidas iguais e ângulos complementares. Então, a resposta correta é letra B. Quarta questão. Júlia quer nomear as figuras geométricas representadas a seguir de acordo com seus elementos. Considerando a figura 2, que é essa daqui. Pessoal, qual é o nome dessa figura? Primeiro, vamos contar quantos lados ela tem. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a figura tem 9 lados. É um heptágono? Não, pessoal, porque heptágono é a figura que tem 7 lados. É um eneágono? Sim. A figura que tem 9 lados e 9 ângulos é chamada de eneágono. O hexágono aqui tem 6 lados e o octógono aqui tem 8. Então, a alternativa correta, letra B. Pessoal, continuando, a gente vai para a quinta questão, que diz o que? Observe o poliedro a seguir. Então, essa figura aqui a gente pode associar a um cubo. Então, a gente vai vir nesse conteúdo aqui, ó, elementos dos poliedros. Vamos descer aqui as planificações. E vamos para aqui. Os elementos poliedros são o que? São as faces, as arestas e os vértices. Onde as faces é cada uma das faces do sólido, ou seja, a face é como se fosse esse lado grandão aqui, que é como se fosse as bases. As arestas é os risquinhos aqui, esses tracinhos, como se fossem os ladinhos. E os vértices é os pontos, ou seja, os encontros das arestas. A gente voltando para a questão, a gente tem que esse pontinho aqui é os encontros das arestas. Então a gente chama de vértice. Alternativa C. Sexta questão, conteúdo de planificação. Ó. Planificação a gente vê que é como se eu abrisse como se eu pegasse uma figura e abrisse ela. Esses exemplos aqui, ó, planificação dessa barraca, planificação do cubo. Só que na questão, ele quer que a gente ache a planificação dessa figura. Eu sei que em cima é um círculo, e embaixo é outro círculo. Então, em cima é um círculo, embaixo é outro círculo. Onde o de cima é menor que o de baixo. Então, eu posso ver que aqui tem uma curva e aqui também tem uma curva. Então, a alternativa correta é a letra A. Porque em cima tem um círculo, embaixo tem outro círculo. E tem essas duas curvazinhas aqui. Então, a alternativa correta é a letra A. Sétima questão, pessoal. Mais uma vez é o que? O trapézio ABC, representado abaixo, tem as medidas AB igual a 6, BC igual a 5, CD igual a 2 e DA igual a 3. Ele quer saber o que? O perímetro. Então, pessoal, mais uma vez, para me calcular o perímetro de uma figura, o que eu faço? Eu somo seus lados. Quem são seus lados? AB é 6, BC é 5, CD é 2 e DA é 3. Então, para mim saber quanto vale seu perímetro, eu vou somar esses lados. 6 mais 5, 11, mais 2, 13, mais 3 de 16. Então, o perímetro dessa figura é igual de 16. Alternativa correta, letra D. O negativo é do mesmo jeito, só que qual a diferença? O sinal negativo. Como aqui é 0, se eu pular 1 vai ser 1. Como é pro lado negativo, menos 1. O F, menos 2. O G, menos 3. E o H, menos
4. Então, qual sequência eu quero saber? 3, 4, menos 2 e menos 4. O 3 é o B. O 4, o C. O menos 2, o F. E o menos... Pessoal, na oitava questão é mais uma questão sobre perímetro. Por que é sobre perímetro? Agora é um pouco diferente, que é um perímetro de uma circunferência. Pessoal, o perímetro de uma circunferência é esse contorno todinho aqui, ó. Como fosse o comprimento desse contorno. Que a questão diz, ó, Maria vai contornar. Contornar é onde eu vou descobrir que é perímetro. Lembra que eu falei? Dar uma volta, contornar, cercar, murar, tudo isso se refere a perímetro. Então, Maria vai contornar essa figura aqui. Correnda uma toalha circular com raio. O que é o raio? O raio é a medida do centro para a borda da circunferência. Então, essa medida aqui é de 50 centímetros. Então, eu vou voltar lá no conteúdo de perímetro. É esse daqui o conteúdo de perímetro e vou em circunferência. Ele diz que para me calcular o perímetro de uma circunferência é 2 vezes o π vezes o r. Então, o perímetro da circunferência é 2 vezes o π vezes o r. Trouxe minha fórmula para cá. Perímetro é igual a 2 vezes π vezes r. Então, perímetro é igual a 2 vezes o π. O π, a questão diz que vale 3. Você vai encontrar questões que o π é 3,14 e outras 3. Nesse caso, o π é 3. Então, π vezes 3 vezes o raio, que o raio é 50. Só substituir na fórmula. Então, 2 vezes 3, 6. Vezes 50, 300. Então, Maria vai gastar 300 centímetros. Alternativa B. Já a nona e 10ª questão é sobre área. Área de figuras. Então, a nona eu vou querer descobrir qual a área dessa figura. Já diz que é um trapézio. Se eu não soubesse que era um trapézio, eu ia ter que descobrir que figura é essa. Então, essa figura é o trapézio, onde essa parte de baixo é a base maior, essa parte de cima é a base menor e esse lado aqui é a altura. Lembrando que esse lado não é a altura, esse lado que é a altura. Então, lá no conteúdo de área, ele nos dá as fórmulas. Agora, pessoal, a gente vai resolver a questão 9 e a questão 10. São duas questões sobre áreas. A questão 9, ele diz o que? A figura abaixo representa um pátio em forma de trapézio. Então, a questão já diz que essa figura é um trapézio. Professor, isso não souber que é um trapézio. Então, vou ter que voltar lá no conteúdo de polígono e aprender quais são as figuras. Então, no trapézio, eu tenho que essa parte aqui é a base maior, essa daqui é a base menor e esse lado é também a altura. Então, eu vou lá no conteúdo de áreas de figura plana e analiso como calcular a área de um trapézio. Então, ele diz que a área de um trapézio é a base maior mais a menor vezes a altura dividido por 2. Tá aqui a representação. Então, vou voltar lá na questão. Tá aqui. Então, essa é a fórmula. Então, vou só substituir. A área, a base maior é quem? 5. Então, 5 mais o Bzinho, que é a base menor, é 2. Vezes H, que é minha altura, que vale 4. Dividido por 2. Lembrando, primeiro eu somo quem está dentro do parêntese. Então, 5 mais 2, 7 vezes 4 dividido por 2. 7 vezes 4, 28. Dividido por 2 dá 14. 14 o quê? Não é metros. Então, é 14 metros ao quadrado. Vale lembrar que sempre que for área, vai ter esse quadradinho aqui. Então, minha resposta correta é a letra B. E a 10ª, eu quero apenas saber que eu digo que cada ladinho desse é 1 centímetro. Então, cada quadradinho perfeito pintado é de 1 centímetro. Então, aqui é 1, aqui é 2.
Então, 1, 2. Ó, se eu reparar esse pedaço aqui, se eu encaixar aqui, fica outro perfeitamente pintado. Então, esse mais esse dá 3, assim como esse com esse dá 4. Então, a alternativa correta é a letra A.